Agora nós vamos meditar juntos, na palavra do nosso Deus. Eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo de número 13 e também de número 14. Nós vamos meditar juntos aqui naquilo que o Espírito Santo tem para nós, Nós temos que tomar atenção naquilo que o Espírito Santo fala conosco, porque você sabe que é através de cumprir a palavra de Deus que as promessas de Deus se tornam vivas em nós, que as promessas de Deus se cumprem em nós e também em toda a nossa casa. Então fique atento no recado que o Espírito Santo tem para nós. Aqui ele diz o seguinte, no versículo de número 13, diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Olha só, ele fala de duas situações. Primeiro, de tudo que se tem ouvido, nós temos que temer ao Senhor. Isso aqui é algo muito importante, porque a Bíblia fala que o temor ao Senhor, ele é o princípio de toda a ciência, ele é o princípio de toda a sabedoria. Quando nós tememos a Deus, e o que é temer a Deus, pastora? É você reverenciar a palavra, porque Deus é a própria palavra escrita. Quando você reverencia o que está escrito aqui, você coloca no coração e você vive sob aquilo que a palavra está lhe orientando, você está verdadeiramente temendo ao Senhor. Por exemplo, vamos colocar de uma maneira prática para você entender, A Bíblia fala para a gente fugir do pecado, do erro, de tudo aquilo que é pecado. Lá em Gálatas capítulo 5, a Bíblia fala um pouquinho das obras da carne, E as obras da carne é pecado, porque pecar significa errar o alvo. Então, toda vez que nós erramos o alvo, nós estamos pecando. E o que a Bíblia nos orienta, então? A seguir o que a palavra de Deus diz. Quando eu não sigo, quando eu tenho os frutos da carne na minha vida, Eu pratico as obras da carne na minha vida, eu estou pecando, eu estou errando o alvo, eu estou deixando de temer ao Senhor. Porque quando nós tememos a Deus, nós fugimos do pecado. Porque se eu reverencio a palavra, ainda que o pecado ele venha bater a porta, ainda que a sugestão venha bater a nossa mente, porque tentação todo mundo está sujeito a passar. Não existe um ser humano na face da terra que possa dizer que está livre de tentação ou que esteve livre de tentação até o dia de hoje. Isso é mentira. A tentação vem para todos. Mas quando nós tememos ao Senhor, temos a palavra guardada no coração, isso é temer a Deus, é você guardar a palavra e reverenciar aquela palavra, você vai se abster, você vai fugir do pecado, porque você vai colocar Deus em primeiro lugar. Você vai dizer, não, isso não é para mim, porque eu sou filho de Deus, conheço a palavra e eu temo ao Senhor. Então faz você o quê? Fugir do erro, fugir do pecado, fugir das obras da carne, porque a Bíblia nos ensina que embora nós estamos vivendo aqui neste mundo, em carne, não na carne, mas em carne, ou seja, nesse templo aqui, que é o nosso corpo, que muito assim, pouco tempo, vamos colocar, porque a Bíblia dá aí para a sociedade mais ou menos 70 anos de vida, e a Bíblia fala o que passar disso é vigor, é força, que vem de Deus, é o cumprimento da palavra que você tem. Então uns chegam até 80, outros 90, tem uns que chegam até 120 anos, mas quando o nosso tempo se cumprir, o que vai acontecer? Essa carne, ela vai voltar para o pó. Do pó viemos e para o pó, o quê? Nós voltaremos. Então, nós passamos um pequeno período aqui nessa terra. E esse pequeno período que nós passamos aqui nessa terra, nós temos que andar em espírito e não na carne, não nas obras da carne. Eu estou em carne, mas não ando nas obras da carne. Eu ando no espírito. E o que é andar no espírito, pastora? É você andar sob os ensinamentos de Cristo, rejeitando o pecado, rejeitando o erro. Pastora, mas se eu cometi um erro aqui, um erro ali, o que é que você faz? Peça perdão para Deus e volte correndo. Não espere muito tempo. Tem pessoas que às vezes, ela comete um erro e às vezes ela fala assim, quantos casos já atendido, a pessoa fala, pastor, eu errei, eu pequei e eu fiquei até com vergonha de falar para Deus do meu erro. Ora, Deus sabe, Deus conhece tudo. A Bíblia fala que não há nada que está oculto aos olhos do Senhor. Então Ele vê todas as coisas. Ainda que você não fale, Ele está vendo. E ele é aquele que pode te ajudar, que pode lhe auxiliar. Então você tem que abrir o coração para Deus. Você errou, volta correndo e fala, Senhor, eu errei, me perdoa, Pai, me purifica, eu quero andar em Tua presença. E você volta correndo para a corrida, volta para a carreira que está te proposta, para essa corrida espiritual da fé. Por quê? Porque o pecado, ele vai cauterizando a pessoa, ele cauteriza a mente, ele cauteriza o coração. Muitas pessoas começaram
começaram com pecados pequenos e por vergonha, ou talvez até por viver muito natural ou muito na carne, não se achegaram a Deus para corrigir o erro e foram deixando aquilo entrar. E aí atrás de um pecado vem outro, que vem outro, que vem outro, e vai cauterizando a mente, vai cauterizando o coração. Daqui a pouco a pessoa está afastada da presença de Deus e ela já não consegue nem perceber, porque o pecado cauterizou o coração dela. Ela já não consegue nem ouvir a voz de Deus. Então isso é um assunto muito sério. Por isso que a Bíblia nos ensina, então aqui pelo Espírito, a temer ao Senhor, a reverenciar a palavra. E é colocar essa palavra em prática na nossa vida, né? Dia após dia, no nosso cotidiano. Mas ele diz mais aí também, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, e ele diz mais, e guarda os seus mandamentos. A Bíblia diz que os mandamentos do Senhor, eles não são pesados. Ah, pastora, mas, olha, cumprir o mandamento de Deus, pastor, é muito difícil. Pastora, não é difícil. O próprio Jesus falou que não é pesado. Para aquele que anda em espírito, cumprir os mandamentos de Deus é uma alegria, porque você sabe que os mandamentos, eles foram deixados para nós, para nos livrar. O mandamento, quando a gente cumpre o mandamento, ele não traz benefício para o Senhor, ao contrário, o mandamento é para trazer benefícios para a nossa própria vida, porque se eu ando no mandamento do Senhor, eu vou evitar muitas situações na minha vida, no meu dia a dia, na minha casa, na minha família, entende isso? Então, o mandamento é para nosso próprio benefício. O mandamento nos faz andar na linha, né? Andar ali de acordo com a palavra de Deus. Eu sempre digo assim, a lei, que são os mandamentos, a lei, ela é como se fosse o trilho que nos conduz até Cristo. Então, ela é um trilho, para quê? Para que a gente possa andar em retidão, para que a gente possa andar reto, né? Cumprindo aquilo que Jesus, ele tem nos ordenado por intermédio da sua palavra. Então, nós temos que andar nos mandamentos do Senhor, e próprio Jesus disse que os mandamentos não são pesados. Uma certa vez, está aqui no livro de Mateus, deixa eu pegar aqui direitinho, Mateus capítulo 19, se você tem sua Bíblia, abra comigo. Chegou um jovem para Jesus, é muito conhecida essa passagem, né? O jovem rico, ele chegou para Jesus e ele disse o seguinte para Jesus, ele perguntou o que ele poderia fazer para poder dar a salvação. Mateus 19, versículo de número 16, diz assim, e eis que aproximando-se dele, um jovem disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele diz aqui, e ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, ele falou, guarda os mandamentos. Então aqui você vê a importância de guardar os mandamentos. Esse jovem era rico. Ele tinha herdado a herança de seu pai, muito abastado. Chegou para Jesus porque ele queria herdar a vida eterna. Sempre ouviu falar, né? Que a vida eterna, ela está escondida em Cristo. A própria Bíblia diz isso. Então ele chegou para Jesus fazendo essa pergunta. Bom mestre, o que eu tenho que fazer para poder herdar a vida eterna? Lá em Marcos, né? Ele fala herdar a vida eterna. O que eu devo fazer? Aí Jesus então primeiro repreende ele, dizendo assim, por que você me chama bom? Bom é Deus. Né? Jesus não pegava a glória de Deus, pelo contrário, toda a glória que ele recebia, ele devolvia ao Senhor, que é o único digno de receber toda a glória. Lembra que Jesus estava na terra como homem, né? Cumprindo a vontade do Pai. Então, como homem, ele não iria receber a glória de Deus, pelo contrário, ele devolvia a glória para o Senhor. Por que me chamas bom? Bom só há um, é Deus. E aí ele fala para ele assim, se queres, porém, entrar na vida, que vida é essa que ele está falando, pastora? Né? Ele está falando da salvação. Olha que o mandamento é importante para a salvação do ser humano. Ele diz, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Né? Lembra, antigamente, na antiga aliança, eram 10 mandamentos que na nova aliança, né, ali se resumiram em 2 mandamentos, porque quando eu cumpro os 2 mandamentos, né, amar a Deus sobre todas as coisas, né, e ao teu próximo como a ti mesmo, eu estou guardando toda a lei, né, porque todos os 10 mandamentos estão dentro de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não vou fazer imagem de escultura, né, que foi uma das leis que foi dada, porque o
eu amo a Deus acima de todas as coisas. Olha, se eu amo o próximo como a mim mesmo, né? Então eu estou guardando o mandamento. Se eu não cobiço a mulher do próximo, ou o marido, né, da próxima, então eu estou guardando toda a lei, estou amando o meu próximo, porque eu não estou cobiçando, estou amando o meu próximo. Está vendo que os 10 mandamentos, eles estão inclusos dentro dos 2 mandamentos no Novo Testamento? Então Jesus falou para ele, ó, guarda os mandamentos para que você possa de fato ter o quê? Ter vida. Por isso que eu falei que os mandamentos, ele é o trilho que nos leva a Cristo, né? Muitas pessoas falam da graça. A graça veio por intermédio da morte e ressurreição de Cristo. Mas os mandamentos, a lei do Senhor, nos conduz à graça. Então nós precisamos da lei junto com a graça, né? Se existe graça sem lei, então aí se torna iniquidade, porque é a lei que faz a gente se afastar da iniquidade. Graça sem lei se torna iniquidade. Então nós precisamos da lei e da graça, elas andam juntas. E aí então Jesus falou para ele guardar os mandamentos. E aí fala assim, ó, disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus citou ali alguns mandamentos para ele, né, falando o que ele deveria fazer, e ele disse assim no versículo 20, ó, disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Né? Então ele falou, já estou guardando. Ora, se Jesus estava falando com ele que ele precisava guardar os mandamentos, e olha que Jesus tinha discernimento de espírito, ele conhecia o coração, a intenção do coração. Então ele sabia que estava faltando, que na realidade ele achava que ele cumpria, mas de fato ele não cumpria, não guardava os mandamentos. Por isso que Jesus falou, você tem que guardar os mandamentos. Ele estava em falta, pelo menos nesses aqui que Jesus citou, ele estava em falta, né? Vamos lá de novo no qual Jesus citou, ó. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em algum desses ele certamente estava em falta para Jesus poder citar esses para ele no meio dos 10 mandamentos. E ele fala assim, ó, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Então Jesus falou para ele, falta um então. Você vai pegar todos os bens que você tem, você vai vender, vai dar aos necessitados e você vai vir para se tornar um discípulo meu. Que privilégio aquele jovem estava recebendo naquele momento. Um chamamento para um ministério. Da própria boca do Senhor Jesus, que o estava chamando para ser um de seus discípulos. Vem e me segue. Né? E aí o que aquele jovem fez naquele momento que ele ouviu essa palavra? Diz assim, ó, e o jovem ouvindo essa palavra retirou-se triste, né? Lá em Marcos fala assim que o jovem, ele se retirou com indignação, ele ficou indignado com essas palavras que ele ouviu de Jesus, que ele teria que vender tudo que ele tinha e dar aos pobres, ó, porque possuía muitas propriedades. Olha o que Jesus ali, ele conseguiu mostrar para aquele jovem, consegue nos mostrar hoje, através do exemplo desse jovem rico. Vamos lá, primeiro, Jesus nunca saiu pedindo para todas as pessoas vender o que tem e dar aos pobres. Foi um mandamento específico que Jesus estava dando para aquele jovem naquele momento, porque lhe era necessário. Como eu falei, Jesus conhecia o coração, a intenção do coração no discernimento de espírito. Então, aquele jovem precisava ouvir isso, né? Segundo, ele tinha dito que ele guardava todos os mandamentos. Então, Jesus falou, então tá bom, já que você diz isso, em outras palavras, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, vem e segue-me, né? E aí ele fala assim, ó, que ele ficou triste porque ele tinha muitos bens. Ou seja, acabou de mostrar para ele que de fato ele não cumpriu o amor ao próximo, porque ele era o quê? Egoísta. Não quis dividir com o próximo, não quis doar para o próximo, né? E o terceiro, Jesus havia chamado ele para o ministério, mas por causa das coisas naturais desta vida, das coisas dessa vida, né? Onde a traça corrói, o tempo destrói, ele não quis seguir Jesus. Ele não quis ser um dos discípulos de Cristo. Imagina que maravilha se ele tivesse aceitado esse chamado e ele tivesse vendido tudo que ele tinha, porque Deus nunca pede para tirar, né? Quando Deus pede é sempre para acrescentar. Deus tinha coisas maiores para ele. Deus tinha para ele uma herança grande no reino dos céus,
que era muito melhor do que uma herança passageira aqui na terra, né? Como nós falamos, o nosso tempo de vida aqui na terra é muito curto, né? Por assim dizer, 70, 80, 90, né? Aqueles que chegam com mais robustez a 100, 110, 120 anos no máximo, né? Mas o nosso tempo na terra ele é muito curto, ele vai passar, e dessa terra nós não levamos nada, não levamos joias, não levamos ouro, não levamos casa, não levamos carro, só levamos o conhecimento de Cristo que vai ser aprimorado do outro lado da eternidade, né? Deus queria acrescentar muito mais a coroa dele, a vida dele, mas ele não recebeu, ele não aceitou o chamado. E a Bíblia fala que ele se entristeceu, né? Ou traduções que diz que ele se virou as costas e foi indignado com aquilo que ele ouviu, porque ele tinha muitos bens. E nunca mais se ouviu falar daquele jovem, nunca mais foi mencionado esse jovem na Bíblia. Se perdeu no mundo, se perdeu nos cuidados da vida. A Bíblia fala para tomarmos cuidado, porque os cuidados do mundo, o que é o cuidado do mundo? É a pessoa ficar olhando muito para o natural, muito para aquilo que ela pode obter nessa terra, para os bens materiais que ela pode obter nessa terra, né? Muitas pessoas lutam para construir um patrimônio, morre e deixa tudo aí vem os familiares às vezes, depois fica na disputa judicial, em briga judicial, a pessoa morreu, não levou nada e ainda cria um racha na família. Olha que coisa séria, né? Então, o melhor bem que nós podemos ter é sabermos discernir a voz de Deus e aceitar a voz de Deus, o chamado que Deus tem para nós. Então, a Bíblia diz, os cuidados do mundo sufocam a vossa fé e a palavra em vós fica infrutífera. Foi o que aconteceu com esse jovem. Os cuidados da herança que ele tinha recebido, de todos os bens que ele tinha, sufocou a fé dele em Cristo, a ponto de ele não aceitar o chamado que Jesus estava dando para ele. Imagina o próprio Messias dando chamado para ele, e ele negou a isso, né? Negou o chamado. Então, os cuidados do mundo sufocou a fé, sufocou os olhos espirituais dele. Ele não conseguiu enxergar que ele teria bens espirituais muito mais valiosos do que aqueles bens naturais que ele possuía e que tinha prazo de validade. Já os bens espirituais não têm prazo de validade. Ele é uma bênção dos céus, né? É uma bem-aventurança que vem e fica em nossa vida. E ele rejeitou. Então ele diz assim, e o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Jesus não disse que é impossível, ele disse que é difícil. Porque muitas pessoas se apegam aos bens naturais. Muitas pessoas colocam os bens que ela possui acima do reino dos céus. Em primeiro lugar, foi o que esse jovem fez. Então você percebe que ele não guardou os mandamentos. Porque a Bíblia diz, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, ou seja, ele nem amou a Deus sobre tudo que ele tinha, ele amou mais a sua fortuna, a ponto de se retirar triste, e nem amou o próximo, porque Jesus tinha dito para ele vender e dar aos pobres, e ele não fez, e se negou a seguir a Cristo. Que coisa triste, né? Então Jesus falou assim, vamos repetir aqui no versículo 23, disse então Jesus aos discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Por quê, pastora? Porque ficam presos às coisas materiais, presos às coisas naturais. Muitos, não estou falando todos, tá? Muitos, achando que o dinheiro que ele possui resolve todos os problemas dele, mas o dinheiro não compra a salvação. E aí ele diz mais, e outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Que coisa linda, né? Aos homens é impossível, mas para isso que Deus enviou a Jesus. Para isso que ele nos deu o Espírito Santo, para que possamos andar em toda verdade, justiça e juízo, sermos conduzidos pelo Espírito para fazer a vontade do Pai. Olha que interessante. Voltando lá para a gente estar finalizando, em Eclesiastes, então ele fala, de tudo que se tem ouvido, o fim é teme a Deus
e guarda os mandamentos. Quando a gente teme ao Senhor, que é respeitar a palavra, reverenciar a ela, bater continência para a palavra, o Senhor disse, está dito, eu creio e é assim que eu vou guiar a minha vida, né? E a gente andar sobre os mandamentos do Senhor. Existem dois tipos de mandamentos, aqueles que estão aqui nas Sagradas Escrituras, que acabamos de mencionar alguns deles, e mandamentos específicos de Deus para a nossa vida, como esse jovem, foi um mandamento específico para ele, vender tudo que ele tinha e dar aos pobres. Não é mandamento comum a todos. Deus não mandou você vender os seus bens e dar ao pobre, não mandou eu vender os meus bens e dar aos pobres. Foi um mandamento específico para aquele jovem e ele não aceitou. Então nós temos que cumprir os mandamentos que Deus dá comum a todos e aqueles mandamentos que Deus nos dá específico para a nossa vida. Deus falando ao nosso coração, amém? Deus vai falando, né? Ele fala, tem situações da minha vida que Deus deu mandamentos para mim, né? Especificamente, e eu assumi para o meu coração. Né, na maneira de vestir, na maneira até de pintar minha unha, Deus me deu um mandamento para mim específico, né, ao meu coração, falou ao meu coração, e eu faço de tudo para seguir aquele mandamento que Deus deu para mim, porque os mandamentos do Senhor, eu volto a falar mais uma vez, eles são benéficos para nós mesmos quando nós cumprimos, eles produzem para nós vida, ele nos mantém longe do erro, longe do pecado. E aí ele diz mais assim, ó, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom ou quer seja mal. Ou seja, ele está falando assim, ó, então vamos andar no mandamento do Senhor, porque vai chegar um momento que tudo aquilo que a gente faz em oculto vai ser revelado ali aos olhos de todos. Ele falou, Deus vai trazer juízo à terra, já está programado, a agenda de Deus está programada. Ninguém pode impedir a agenda de Deus, ninguém pode mudar a agenda de Deus. As nossas atitudes não mudam a agenda de Deus. A agenda de Deus ela vai se cumprir no tempo certo que já está determinado. Então vai ter juízo sobre toda a terra, sobre toda a obra e tudo que está encoberto. Quer seja bom, quer seja mal. A Bíblia fala que tudo que estiver em oculto vai ser revelado, né? Então isso aqui é muito importante a gente ter no nosso coração. Vamos nos apegar ao Senhor, vamos temer a Deus, respeitar a Deus e vamos guardar os seus mandamentos para que a gente possa de fato ter vida e sermos discípulos do Senhor. Discípulos que alegram o coração do Pai, para que como Deus disse ali para Jesus quando estava nessa terra como filho, e ele disse, eis aí o meu filho amado em quem compraz a minha alma. Por quê? Porque Jesus temia a Deus e guardava os mandamentos. Que ele possa olhar para cada um de nós e dizer, eis aí os meus filhos amados em quem a minha alma se compraz. Vamos ficar nessa verdade.